Olá, gente. Boa noite para vocês. Olá para você que está para você que está entrando, né? Para você que está aí esperando a nossa live. Boa noite para vocês. Como vão vocês? Hoje nós temos um encontro. Marcamos um encontro hoje para um tema muito importante. Vão chegando aí, vão se aconchegando aí, vão pegando espaço aí, porque hoje, gente, hoje o nosso tema é um tema muito bacana mesmo. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui falando sobre esse tema com a gente, uma profissional mesmo que possa assim esclarecer tantas dúvidas em relação a esse tema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento narcisista. Relacionamento narcisista. Você sabe o que é relacionamento narcisista? Você sabe o que é o comportamento de uma pessoa narcisista? Como identificar uma pessoa narcisista? Será que você está vivendo um relacionamento assim saudável? Como que está sendo os seus relacionamentos? Como que está sendo a sua vida? E hoje eu convidei aí a Sinara França. A Sinara França é uma terapeuta, né, comportamental cognitiva. Eu a encontrei no YouTube, ela é youtuber e tem um conteúdo riquíssimo no YouTube. Depois que a gente terminar a live aqui, vocês corram lá no YouTube para conhecer mais e mais o trabalho dela. Mas hoje o trabalho dela é aqui com a gente. Eu vou convidá-la agora, porque esse tema, gente, esse tema é um tema para lá de necessário para os nossos dias de hoje, né? Antigamente a gente não conhecia nada disso, a gente não sabia nada disso, mas hoje nós vamos ter um pouquinho, é uma pena que é só uma hora de live, mas um pouquinho daquilo assim que a gente precisa saber em relação a relacionamentos que a gente às vezes considera saudável, normal, né? E a gente está vivendo um relacionamento que não é nada normal, não é nada saudável e só está te causando dores emocionais. Então, eu vou convidar a Sinara, tá, gente? Deixa eu convidá-la aqui, vamos ver. E hoje nós vamos ter um tema aí para lá de muito importante, muito bacana para nós, né? Eu mandei o convite, vamos ver se ela. Olá! Olá, Olá, Cecília. amiga! Tá me ouvindo Boa noite bem? para você, tudo jóia? Seja muito Boa bem-vinda. noite. Eu queria agradecer por você aceitar o meu convite, tá? E hoje nós estamos aqui, é um tema tão preciso, tão necessário, né, Sinara? E eu decidi assim, que bom que eu te encontrei, que bom que eu encontrei o teu conteúdo. E, gente, eu conheci o trabalho da Sinara pelo YouTube e eu me arrisquei a fazer um convite e ela aceitou de imediato, e isso assim, é muito bom, porque é um tema tão preciso, tão necessário, e hoje eu te convidei a estar aqui, então fique à vontade, se apresente aí para as pessoas, e ó, a casa é nossa. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, porque, como você falou, é um assunto de extrema importância. A Sim, gente precisa falar sim, inclusive aqui durante essa live, quem sabe a gente não pode estar aí salvando vidas, né? com Então, certeza. é muito importante, como você falou, meu nome é Sinara França, eu tenho o meu canal no YouTube, Sabendo Viver, que eu trato sobre esse assunto, relacionamentos abusivos. Falo assim, especificamente sobre narcisistas, psicopatas, né? Falo sobre o comportamento, como eles agem, né? E também eu sou uma vencedora, que eu uso esse termo, tá? Vencedora de um relacionamento abusivo com um psicopata. Então, eu já passei na pele e eu sei exatamente como me colocar no lugar da outra pessoa quando realmente passa, né, por uma situação assim. Então, assim, a finalidade é sempre ajudar, acolher, porque muitas pessoas que passam por essa situação nem sempre são acolhidas,
Porque quem não conhece sobre esse transtorno e principalmente não passou na íntegra, as pessoas não entendem, né? Pensa que a pessoa passou só por um simples relacionamento e não é bem assim, né? A situação é bem difícil e essas pessoas elas precisam de acolhimento. Então, é levar informação e também estar ali para ajudar e compreender. Sim, sim. Sinara, a gente, assim, como você disse, a gente estava conversando, são relacionamentos que a pessoa custa identificar, né? A pessoa vê vários outros sentimentos, mas custa identificar que está vivendo um relacionamento narcisista. Eu acredito que a pessoa demora um bom tempo, né? E passa por várias situações difíceis para identificar a pessoa que está usando desse comportamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, quais são as características, né? O que é o narcisismo primeiro, né? Quais são as características de uma pessoa narcisista? Então, a característica é assim, aquela pessoa que ela tem um senso de grandiosidade muito grande. Ela tem uma visão distorcida, tanto do outro como dela mesma. Então, ela sempre vai querer aplausos, o interesse em tudo sempre vai ser dela, a falta de empatia, compaixão, sentimento de amor. Aquela pessoa ela vai sempre frisar aquilo que é bom para ela, mesmo que cause dor, mesmo que leve sofrimento. Essa pessoa não vai se importar com o outro, contanto que essa pessoa ela tenha o seu próprio benefício. Então, de imediato, essa pessoa ela vai sempre tentar, de alguma forma, prejudicar. Não tem como, porque se uma pessoa ela não tem empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro para saber que aquela pessoa ela está sendo prejudicada, ela está sofrendo. Como que essa pessoa ela pode trazer algum tipo de benefício? Contanto que ele se der bem, ou ela, porque tem narcisista homem e narcisista mulher, né? Lembrando aqui, senão o pessoal puxa minha orelha se eu não disser isso aqui. Exato, Né? Porque exato, né? a gente usa mais o termo ele, né? Eu sempre falo mais ele. Mas só a gente estou falando de mulher também, que existem as mulheres narcisistas também. Então, assim, é uma relação que a pessoa ela não consegue uma convivência saudável. É tudo muito diferente. Então, as características básicas são essas, né? A falta de empatia, compaixão, sentimento de amor, e a visão distorcida do outro ser humano, né? E de si próprio. Então pode-se dizer que o narcisista é um amante de si mesmo, né, Amante de isso Nara? Um amante aí. de si mesmo, O né? amante de si mesmo, sem afeto natural. Né? Exato. Tipo, é a atenção toda voltada para ele. Porque realmente tem relacionamentos, tem pessoas que vivem. Isso aí não diz só em relacionamentos afetivos, amorosos, não. Existe o pai narcisista, a mãe narcisista, né? O parente narcisista, o amigo narcisista. Então, isso engloba tudo quanto é tipo de relacionamento. Então, a pessoa tem que saber identificar a característica, o comportamento do outro. Então, pode-se dizer que é o amante de si mesmo, toda a atenção voltada para ele, né? É Toda a atenção voltada egocêntrico. para ele. E isso Egocêntrico. traz, e isso traz um conflito muito grande, principalmente no casamento ou no namoro. A pessoa, se ela conseguir identificar o narcisista no namoro, ela já está se salvando de uma relação bem mais complicada futuramente, né? Com E, certeza. e, e isso. E o narcisista, o Sinara, eu estava conversando há pouco tempo com uma leitora e ela mandou uma Uhum. mensagem para mim e na mensagem ela dizia assim, dessa forma, Cecília, eu amo meu namorado, eu gosto dele, ele está comigo e eu entendo que as atitudes dele é porque ele tem medo de ficar só, ele tem medo de me perder, ele tem medo que eu deixe. E eu entendo que as atitudes dele é como se fosse para salvar a nossa relação. Seria um relacionamento narcisista?
Não, para a gente falar assim, o diagnóstico, só quem dá é um especialista, psiquiatra, para dar um diagnóstico, Sim, né? sim, Porque que geralmente quem procura o canal, quem procura a terapia, são as sim, vítimas, né? sim, E sim, para a gente falar realmente, ó, um relacionamento abusivo requer várias situações, tá? sim, São várias características, tem que ser algo sempre repetitivo, permanente, aonde não há mudança. Então a gente não pode avaliar um comportamento, um narcisista por alguma característica isolada. Até porque todo sim, mundo, em algum momento, vai ter alguma atitude narcisista, né? Então a gente sim. está falando de narcisista patológico, Ah, verdadeiramente, né? Então a gente sim, tem que avaliar aí várias situações, porque o comportamento da pessoa narcisista é sempre repetitivo. As pessoas elas chegam ao canal ou qualquer outro lugar, informação que venha a ter sobre transtorno de personalidade narcisista, ela se identifica logo naquele relacionamento, porque o padrão sempre vai ser o mesmo. É um ciclo que se repete. Algumas diferenças, né? Isso requer, até pela própria situação da vítima, classe social, os motivos com que essa pessoa narcisista está investindo naquela vítima. Então, isso requer várias situações. Mas é um ciclo repetitivo. Então, eles estão sempre agindo da mesma forma. É por isso que as pessoas chegam e se identificam. Mas a gente não pode aí falar por fatos isolados, tá? Tem que ter aí várias características, é um modus operandi de agir, né? Aquela repetição, não muda, muda um pouquinho, daqui a pouco volta a ser novamente quem a pessoa realmente é, não demonstra culpa, né? Medo da situação, remorso, ou seja, é indiferente com o outro ser humano. é, você falou algo assim, das características, né? Há pouco tempo eu fiz uma live essa semana e ela contando na live, né? Foi até com a Uhum. Renata Vieira, ela contou na live que ela viveu um relacionamento narcisista. Achei até interessante porque ela nem sabia que a gente ia fazer a live e ela Uhum. comentando do relacionamento, né? As coisas vão ligando os propósitos, né? E ela disse assim, Cecília, ela contando que ela teve um relacionamento, depois o cara largou ela e foi, se relacionou com outra pessoa e ela se voltou contra Uhum. outra pessoa, até a outra pessoa identificar também que o mesmo que ele fez com ela, ele fez com a outra e assim por diante. Aí ela disse algo assim muito interessante, que ela falou assim, Cecília, o Uhum. narcisista, eu acredito que ele escolhe as suas vítimas por certas características, porque eu e a moça ao qual ele se relacionou, a gente tem a mesma característica, a gente é sensível, tem uma certa carência às vezes, tem certos gostos às vezes. Então, eu acredito que seja ele tem assim a visão da vítima que ele quer se relacionar. A gente pode dizer isso? Podemos afirmar isso? Que o narcisista É, ele tem. tá, assim, o narcisista, ele, claro, ele vai focar o alvo baseado naquilo que ele quer tirar. Ele não se aproxima de ninguém porque ele tem sentimento, porque ali ele sabe que está encontrando uma pessoa para um relacionamento verdadeiro. O foco da pessoa narcisista é exatamente naquilo que a pessoa possui, o que ela pode proporcionar. Tá, então quando ele conhece uma pessoa, ele vai o quê? Observar toda a situação, estrutura, observar as necessidades e ele vai exatamente nesse ponto. Então, a pessoa, ela mesmo se entrega. Porque o narcisista, vou falar até assim um pouquinho sobre o início desse relacionamento. Sim, Ele vai sempre se aproximar daquela pessoa com muita intensidade. Ele observou, ele vai estudar o que aquela pessoa possui, em que aquela pessoa trabalha, o que eu posso tirar, até sexo, né? O poder, a imagem, o status, a diversão. Então, ele vai avaliar tudo isso e vai
olhar o potencial daquela vítima para investir. Por quê? Há casos que o narcisista, ele suga aquela vítima para aquele relacionamento abusivo, porque ele quer construir, né, a que a gente chama a vítima principal, que ela é exposta para a sociedade. Agora, tem os casos em que o narcisista ele quer aquela vítima para determinada situação, onde é aquelas que ficam por debaixo dos panos, que ele vai mentindo, vai enganando, e a vítima não sabe. Então, ele vai se aproximar dessa pessoa com um lindo bombardeio de amor. Essa pessoa vai ficar encantada, por quê? Cuidado, pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Aquela pessoa que chega assim, mostrando para você que é o salvador da pátria, que está ali para solucionar os seus problemas, que se identifica com você, você começa a perceber que tem o mesmo gosto que você tem, fala com você 24 horas, o tempo todo quer falar com você, te manda declarações de amor o tempo todo, vai dizer eu te amo com muita rapidez, né? Vou até citar aqui algumas coisinhas que você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, onde você estava que eu não tinha encontrado, né? Ou pode se fazer de vítima, a sociedade conspira contra mim, ou então a ex sempre vai ser louca, desequilibrada, tá? Sempre, tá? A minha ex é louca, eles podem até mudar que agora estão assistindo aí as lives, os vídeos, né? Pode querer mudar algumas coisas, né? Mas não adianta que a máscara sempre vai cair, né? Não adianta. Em algum momento vai ter que mostrar quem ele é, ou ela. Então, ele vai ser para aquela pessoa o que ela quer. Ele vai se espelhar naquela pessoa, tá? Então, a vítima, ela olha naquele narcisista tudo o que ela estava procurando para a vida dela, né? É o par perfeito, o príncipe encantado. Mas que nada, ele já observou tudo. É o jeito de falar, e a vítima entrega o ouro ao bandido, né? Então ela vai observar e ela vai se encantar nesse bombardeio de amor. Então é por isso que ele cerca 24 horas aquela pessoa, porque ele não quer dar brecha para que ela pense e observe a vida dele. Então ele prende ela naquele momento para ela, a atenção ser toda voltada a ele, para poder ele trabalhar. Então ele começa a exigir, vamos sair muito, né? Eu vou na sua casa, eu vou hoje, eu vou amanhã, e vamos fazer isso. Então, começa a tirar ela de jogada da sociedade, do meio familiar, no meio da amizade, vai tirando, porque tira o tempo dela. E ela vai ficar tão centrada naquele narcisista que ela realmente não vai ter tempo para outras pessoas. Afinal de contas, ela encontrou o príncipe encantado. Então, ela vai ficar focada naquela pessoa. Enquanto isso, ele está ali bombardeando de amor, sendo tudo para ela, ele vai fazer esse espelhamento, então, ou seja, ela vai se apaixonar por ela mesma, né? As características dela. Tudo que ela gosta, ela vai ver naquele narcisista, porque ela vai se apaixonar por ela mesma, entendeu? É mais ou menos assim, né? Se apaixonar por si. Porque eles se espelham, né? Você para a vítima aquilo que ela quer ver. Então, esse início é assim, é um bombardeio de amor muito grande. E é por isso, e é viciante. Ela é algo que vicia. Porque é algo tão bom, tão prazeroso, que ela não quer viver outra coisa. Ela não está importando outras pessoas. E é nessa que ele vai, suga, coloca ali na teia dele, e ela não vai estar atenta a saber da vida dessa pessoa. Alguns já ali com tanta intensidade, já quer ficar noivo, aliança no dedo, em 1 mês, 2 meses, se for uma vítima que tem a sua casa, sua vida estruturada, já vai, né, se enfia dentro da casa, com muito amor, né? Você é linda, coloca a vítima no pedestal. E se ela tem algum defeito, ele vai dizer assim, que nada,
você é linda. Ah, mas eu tô me achando assim tão gordinha. Ah, eu amo suas gordurinhas, você é linda. Eu amo você exatamente como você é. Né? Você é a coisa mais linda, princesa, minha rainha. Vai exaltar o nome, né? Então é onde que a pessoa acaba caindo, Cecília, porque ela se identifica, ela vê tudo muito lindo e maravilhoso. E ela tem ali aquela pessoa ali 24 horas para oferecer a ela tudo que ela quiser. Então, acaba caindo, tá? Isso independente de quem seja, religião, se é bonita, se é feia, se ele vê algo, ele vai investir. É interessante que você falou isso, Sinara. Hum, Ele prende a pessoa no mundo dele, né? Prende a pessoa no mundo dele, ao ponto da pessoa entender que tem que viver o mundo dele e esquecer do próprio mundo. Isso foi algo muito interessante, uhum, porque o narcisista tira a atenção da pessoa da vida dela. isso. No início da live você falou assim, o narcisista, ele quer tirar algo de você, Uhum, né? Nossa, isso é muito interessante. Agora você disse o seguinte, que ele tira a pessoa aos poucos da própria vida, porque ele quer uhum, mostrar para a pessoa que a vida dele é toda em volta dela, né? Ele é o melhor porque a pessoa narcisista, ela, para ela manter a vítima perto dela, pelo que eu entendi, me corrija por favor, se não foi isso, se ele quer manter a vítima perto dela, né? Ele tem que uhum. mostrar para a vítima que tem total apoio dele em tudo. Não vê defeito em nada. É o tal perfeito, né? Porque Isso, perfeito, em perfeito. casal tem diferenças. Não tem jeito. Uhum, Em casal tem diferenças, né? E amor de verdade, a pessoa, quando ela gosta de você de verdade, se ela vê um defeito, se você estiver conversando, é lógico que ela vai falar, não, eu não estou gostando disso, né? A pessoa tem que saber uhum. dizer não, né? Eu não gostei disso, eu não tô bem com isso. E pelo que você falou, o narcisista, ele engloba tanta pessoa que a pessoa se sente protegida por aquela pessoa. Sim. Ele é o Ela se protetor. sente à vontade. Ele faz de Uhum, uma forma tão assim que a pessoa ela se sente à vontade e começa a confiar e começa a contar toda a sua história. Conta as suas fraquezas, começa a contar os relacionamentos passados, o porquê que as suas dores, é, o que passou, né? Que isso. Aí ele vai exatamente. Então é aqui. Cada pessoa tem a sua fraqueza, tem um ponto onde ele vai começar a trabalhar para acionar o gatilho naquilo ali. Então, ele vai no ponto que fere. Então, ele sabe por quê. Ele é muito observador. Ele observa a fala, ele observa os gestos, observa as pessoas que estão à volta. Então, ele vai observar tudo para trabalhar justamente naquilo que ela precisa, que aquela vítima precisa. E depois vai usar tudo contra essa pessoa. E é interessante o que você falou também. O narcisista ele tem a plena certeza da vítima que está com ele. Ele tem certeza que aquela pessoa está presa a ele. Tanto que ele brinca com os sentimentos. Eu acredito que ele brinca com os sentimentos da pessoa. Tipo, faz a pessoa ter medo de perder. Porque Sim, ele é o super protetor. sim, eles fazem um trabalho na cognição da pessoa. Eles trabalham na mente, tá? Então, o narcisista ele primeiro vai viciar a vítima. Ele precisa viciar. Viciar. A relação de uma vítima com o narcisista, o processo que ela sofre, que acontece, é o mesmo vício de uma cocaína, qualquer droga. É algo viciante. O que acontece no cérebro, tá? Vai acontecer exatamente como se fosse uma droga. Então, ela vai ficar viciada naquele bombardeio de amor. Ele vai precisar fazer esse bombardeio de amor para segurar essa vítima. Então, o lado obscuro dele, ele só vai começar a revelar, quando ele observar que aquela vítima já é presa, já está sob o domínio e o controle dele. É aí que ele começa.
tá? Aí ele começa a trabalhar de forma sutil, ele começa a tirar o que a pessoa gosta, começa a moldar. Eu já estou entrando aqui no processo já, se você não Nossa, quiser... pode falar, vai falando. Já... Fica à vontade, tá bom. Fica à vontade. Então, depois desse bombardeio de amor, ele vai começar a mostrar a que veio. Então, ele vai começar a minar tudo em volta daquela vítima. Primeiro, ele vai começar a afastar as pessoas, começar a colocar defeito, colocar essa vítima em confusão com a própria família, vai falar mal dos amigos, ninguém presta, todo mundo está conspirando, vai fazer... Né? Narcisista, onde entra, ele destrói, ele acaba com tudo que tem construído, ele destrói, ele joga ao chão. Então, ele vai afastar todo mundo. Por quê? Ele precisa afastar o grupo de apoio daquela pessoa. Ela precisa ficar sozinha, entendendo que a única pessoa por ela é ele ou é ela. Entender que as outras pessoas não existem. Só o narcisista. Porque quando ele quiser afogar e tirar, ela só vai ver um salvador na frente dela. Então, ele vai exatamente fazer isso, tirar o grupo de apoio, as pessoas que possam apoiar, até mesmo para que as pessoas não observem quando ele começar todo o ciclo, a parte do abuso, porque o ciclo já começa no início, né? Já é a segunda fase. Então, ele começa a desvalorizar, ele começa a fazer dissonância cognitiva, ele começa com pequenas dosezinhas. Essa roupa não está muito legal, né? Começa o ciúme excessivo, mas começa pequeno, tá? Mas aí depois tudo isso vai se intensificando. E essa vítima, ela se coloca numa situação em que chega um determinado momento, ela não tem direito nem de ir numa padaria comprar um pão. Ela não tem direito, por quê? Ela vai, quando volta, você estava com quem? Acusa essa pessoa o tempo todo de traição. Corta todo o laço familiar, como eu falei, amigos, e também começa a minar a autoestima dessa pessoa. Antes, lembra que eu falei no início, que era aquele bombardeio de amor, elogios? Ele vai começar. Então, ele vai usar aquilo que ele elogiou e vai começar a depreciar. Aí vem humilhações, né? Quando ele, vamos supor aqui, quando ele falou, que ela questionou, nossa, eu tô gordinha. Nada, você é linda, assim. Ele vai começar, você tá ficando gordinha. Tudo que ele elogiou lá na frente, ele começa a tirar, ele dá, ele é como um inimigo. Ele dá para tirar da vida da pessoa, entendeu? Literalmente. Ele não entra para dar, o que ele dá é para tirar. Então ele precisa enganar, manipular, controlar a mente daquela pessoa para poder ele fazer a arruaça que ele tem que fazer na vida daquela pessoa. Então essa pessoa colocasse ela no pedestal e fosse tirando os degraus pouco a pouco, até jogar ela no chão. E ela se sentiu nada, porque eu conheço vítimas de narcisistas que hoje se sentem nada. Sim. Infelizmente, no final, a maioria passa por esse processo, entendeu? Então, ele começa a desvalorização e a migalhinha de amor. Quando está todo mundo afastado, ele vai lá, começa a xingar, ele vai fazer triangulação, ele vai colocar essa vítima em situação de ela perceber que ele está traindo, porque narcisista, ele é um traidor, tá? Patológico, ele trai e mente, ele é um mentiroso patológico. Tudo que é ruim você encontra numa pessoa narcisista, tá? Ele mente compulsivamente, até por coisas mais simples ele precisa mentir. Então, ele vai trair, ele vai deixar indícios também que ele está traindo, não diretamente, tá? Porque isso pode acontecer até no final, onde tem vítimas que sabem que são traídas,
mas elas não têm mais força de sair desse relacionamento. Ela permanece ali, porque ela já está dominada. Lembra que eu falei? A droga. O cérebro está viciado no narcisista. Então, quando ele bate, se for aquele agressivo, ele vai bater, mas ele vai dizer: você apanhou? Eu te bati porque você mereceu. Você pediu. E depois ele vai lá e afaga. E naquele momento, né, aquela pessoa ela já está no medo, no controle, ele vai lá e ajuda a dar aqueles 3, 4 dias de descanso para aquela pessoa, depois volta a fazer. Essas pessoas, as vítimas de narcisistas, Cecília, elas passam um trauma psicológico tão grande, comparado a uma pessoa que sai de uma guerra. Estresse pós-traumático. É o mesmo, a mente da pessoa é como se tivesse passado ali por uma guerra. Né? O que acontece é a mesma situação de confusão mental, e ela perde a sua própria identidade. Né? Aí vem a ansiedade, depressão, onde essa vítima ela começa a ter vontade de morrer, porque ela não sabe mais sair dali. Ela não tem forças para sair dali, porque ela é controlada, ela é manipulada. Como eu falei, ele pega a vítima, por não ter mais ninguém próximo, vamos dizer assim, ele tortura psicologicamente e também fisicamente, tá? Então, nem sempre a tortura ela é vista na pele. A tortura psicológica é a pior que tem. É onde aprisiona a mente e a alma da pessoa, porque ela não consegue sair daquilo ali. Então, ele vai lá, enfia a cabeça, né? Num lugar cheio de água lá. Enfia a cabeça da pessoa ali. Quando a pessoa tá agonizando que não aguenta mais, ele vai lá e tira. Tira como salvador da vida dela. E vai lá e oferece tudo de novo, aquela migalhinha de amor. Então, por ela estar sozinha e ela já está com a mente totalmente dominada por esse narcisista, ela aceita o narcisista novamente. Porque ela não vê escape, porque ele começa, você não tem ninguém por perto de você. Ele tira e depois ele vai falar, ninguém está do seu lado, ninguém te ama, só eu. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai fazer nada por você. Se for uma pessoa que, de repente, teve filho com essa pessoa narcisista, quem vai te querer? Você tem filho, você não trabalha, você não tem onde cair morta, ninguém gosta de você. Aí começa a jogar, sabe? Aquelas palavras de maldição na mente daquela vítima. E ela não consegue mais sair daquele relacionamento. E ele vai pisando, ele vai torturando. E, às vezes, durante essa relação, às vezes a pessoa até sai desse relacionamento, né? Falando aqui até por causa da dependência, sai desse relacionamento, mas ela acaba voltando, porque ela sente abstinência. O perto faz mal, que é a droga, ela tem essa consciência, ela sente toda aquela situação, a reação, mas quando ela está longe, ela necessita estar próximo daquela pessoa narcisista, porque o narcisista é a droga dela. E ele sabe exatamente como fazer para essa vítima voltar. Ele vai acionar justamente os gatilhos. Ele sabe onde é, como se fosse um botão. Eu vou apertar aqui, eu aperto aqui, ela vai aceitar, ela vai voltar. Porque narcisista, eles veem pessoa como objeto de uso, literalmente. Mentaliza aí uma cadeira. Ela é útil para você, mas você não cria sentimentos por ela. É exatamente assim. Eu me lembro, Sinara, de uma pessoa que uma vez olhou para mim e disse assim, olha, ela já estava tendo essas atitudes narcisistas. Olha, se eu olhar no olhar de fulano, eu tenho certeza que fulano volta para mim. Eu tenho certeza dos sentimentos da pessoa. Então, esse comportamento, e olha que o relacionamento já era narcisista,
Uhum, Esse gatilho, né, como você disse, uhum, gatilho, essa certeza como você disse, é o vício, né? A pessoa já tem é isso. certeza e já domina o outro. Porque vamos pôr aí a droga, né? Quem vende droga sabe quem vai lá buscar, porque já Uhum, viciou. Já sabe quem vai lá comprar, porque já viciou, né? Então a pessoa já sabe como ela domina o outro, ela já sabe, ela já tem a identidade do outro nas mãos, né? Ela roubou a identidade exatamente. do outro, não é? Ela Sim, já tem identidade. E o que você está você fala. falando aí, olha, só Hum, tem muita gente aqui no comentário aqui, tá? Tá uhum. assim, se identificando com tudo que você está falando. Tem gente que está se descobrindo aqui, É né? mesmo? E tem gente que está dizendo aqui, ó, já fui castigada, já me colocaram para fora do quarto, né? Eles já trabalharam com o meu psicológico, então assim, pode continuar que Deus está falando no coração de muita gente aqui que está precisando assim de respostas, né, Sinara? Porque Sim. é um comportamento que é pouco falado. As pessoas não Uhum. falam sobre isso. E é confundido, né? É confundido com muitos outras características que a pessoa abraça aquilo acreditando que está vivendo um relacionamento saudável e não está, né? É. Então pode continuar porque tá bom, É, e a tá pessoa bom. acredita que está vivendo um grande amor, na verdade. Né? Isso implica também o entendimento daquela pessoa em relação ao amor. O que ela aprendeu sobre o amor? Né? O que ela recebeu, né, na infância, né, sobre o amor? E ela começa a criar essa dependência do amor do outro, né? Não reconhece o amor em si mesmo, a capacidade de amar, né? O amor próprio. E eles vão minando, destruindo, tirando a autoestima e vão colocando aquela pessoa para baixo. Algo que você falou aí, que só para não esquecer, a questão do tratamento de silêncio que eles fazem, né? A indiferença, eles criam uma indiferença. Vamos supor aquela pessoa que ele conheceu, vamos falar assim, que gostava muito de sexo. Né? Então ele Sim, vai sim. lá, vai fornecer todo o sexo do mundo para ela. Quando ele chega na fase da desvalorização, ele vai no ponto que vai atacar. Então ele começa a ficar frio na hora do sexo, não dá importância. Então eles fazem o tratamento de silêncio, ignorar a pessoa, o desprezo total, deprecia tudo que aquela pessoa faz comparações, são viciados em pornografia, tá? São viciados em pornografia. Várias vítimas já pegaram também, os narcisistas aí, sempre envolvidos em pornografia. Por quê? Eles não se identificam com a pessoa por sentimento, não tem apego, né? Não tem o afeto natural, né? Não tem o apego, né? A conexão com o ser humano. Aquela pessoa é um objeto de uso. Então, pouco importa quem seja, até mesmo se é do mesmo sexo, é prazer, é diversão. Então, eles machucam muito essa vítima. Algo muito importante que acontece da vítima quando ela sai, a gente fala vítima, mas é uma coisa assim, né? Mas depois essa Sim, vítima se torna uma vencedora, tá? sim, sim, sim. Se torna uma O final da vencedora. história é tremendo, né? É. Então, ele vai tratar essa pessoa como lixo. Só que, ao mesmo tempo que ele trata como lixo, ele volta com essas migalhas que eu falei com você. Migalhinhas de bombardeio de amor. Eu te dou um pouquinho. E essa vítima, ela já está naquele controle. Ela precisa disso para sobreviver. Agora, um ponto também importante. É porque eu vou lembrando, sabe? Aí às Não, vezes a pode. gente não fala tudo, aí eu acabo atropelando um pouquinho, mas é que eu vou lembrando os pontos assim mais importantes. A questão do narcisista na sociedade. Tá? Quem conhece a pessoa narcisista é só quem convive. Alguém da família, alguém pode notar. Agora, nós
que temos o conhecimento, nós podemos perceber fora do relacionamento, tá? Agora, num relacionamento afetivo, quem conhece é a vítima, porque quando sai da porta para fora, é aquela pessoa encantadora, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que presta serviço, aquela pessoa educada. Então, ele precisa mostrar para a sociedade que ele é do bem. Então, a gente começa a avaliar a pessoa, aquilo que a pessoa fala, né? Agora, o que o narcisista é verdadeiramente, o lado mal, perverso, é só a vítima que conhece. Então, quando acaba esse relacionamento, quando ele dá o descarte, ou quando a pessoa também se afasta dessa pessoa narcisista, quem leva o nome de errada é a vítima. O narcisista sai como bom, porque pode ser aquela pessoa religiosa, que se mostra muito bom, é aquele certinho que faz uma ação social, é aquele vizinho que cumprimenta todo mundo. Então, a perversidade do narcisista, só quem sabe é quem convive entre quatro paredes. Tá? Então, ele precisa criar essa imagem de bondade para que ninguém venha descobrir quem ele é, o transtorno, né? A real personalidade dele. Então, ele precisa camuflar essa imagem. E ao ponto de quando a vítima já está numa situação tão difícil, aonde ele já começa a projetar, ele projeta tudo que ele é na vítima. Ele diz que a vítima trai, quem trai é ele. Ele diz que ela mente, quem mente é ele. Nossa. Tudo que é de ruim que ele carrega dentro dele, ele vai projetar naquela vítima, para que ela se sinta culpada, para que ela se sinta suja, para que ela se sinta errada. E ela começa a acreditar que realmente ela é suja, ela é errada. E tem o sentimento da culpa, porque ela começa a se culpar, porque ele vai dizer, tá dando tudo errado, a culpada é você. Tá tudo errado. Se eu errei, a culpa é sua. Então, no relacionamento, todo o mal que acontece, o narcisista ele vai projetar a culpa nessa pessoa. E a pessoa acaba acreditando, porque ele distorce a mente. Ele manipula totalmente a mente. Ele vai atuar na mente. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente, com o que entra, para que não venha sair de forma errada, entendeu? Então, ele trabalha na mente. Por quê? Ele trabalhando a mente, Cecília, ele destrói o resto, porque a mente doente adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito, adoece tudo. Então, ele precisa atacar a mente. Tanto é que quando a vítima ela está saindo desse relacionamento, eu vou te dizer algo assim muito forte aqui, e é muito verdadeiro. Essa pessoa, ela perde a sua própria identidade. Tá? É como se ela tivesse morrido. Não são todas as pessoas, tá? Mas, no geral, ela se procura e ela não se acha mais, porque o narcisista arrancou tudo. Arrancou tudo. A alegria, a vontade de viver, trabalho. De repente, ela tinha uma situação financeira boa, ele vai destruir. Ele é igual o gafanhoto devorador. Ele vai lá e arranca tudo que a pessoa tem, inclusive as finanças. O que ele puder destruir, ele tira, vai tirando, até a pessoa se encontrar uma concha vazia ali, sem ter nada dentro. Porque a dor que a pessoa sente no final de tudo é como se ela tivesse morrido. A sensação, né, a dor do luto, alguém morreu? Pois é, ela passa pelo luto dela mesma. Porque ela fica, quem eu sou? Entendeu? Porque ela perde a sua própria identidade. Ela não sabe quem mais ela é. E ela não sabe aonde ir. Por isso ela fica tão perdida.
porque ela não sabe qual direção ela vai tomar. Porque ele tirou. E ele vai esvaziar quando essa pessoa ela estiver sem nada, ele vai à procura de outra. Só que ele vai fazer isso estando com ela ainda. Se quiser me interromper, tá? Não, não, pode falar. Eu tô falando aqui. Não, e outra coisa, né? Essa live nossa tinha que ser era muito tempo. Vai ter parte 2, vai ter parte 2. Mas assim, a gente está assim, né, quase no nosso tempo. Então, Sinara, é a pena que tá muito, muito bom. Nossa, Deus, muito bom. Eu queria te ouvir muito. Mas já vamos partir para essa parte Mas aí. vamos ainda. Qualquer coisa a gente passa um pouquinho. Vamos ver aqui. Se você não. Ok, então. Ok. Vamos ver. Tá muito bom. Tem gente aqui já querendo ir para o seu canal, tá perguntando que mulher é essa? É vai lá assim, sabendo viver. Lá você vai ser é? acolhida. Lá tá muito completo. E a gente está falando aqui, eu sabia que o conteúdo que você traria para esse povo é um conteúdo assim muito bom, porque, como se diz, Sinara, eu aprendi algo assim, se eu trouxesse só aquilo que eu sei, só aquilo que eu falo, eu não aprenderia nada. Então eu tenho que trazer aquilo que eu não sei, né? Trazer alguém que me ensine, porque eu vou aprender também. E você tá trazendo tanta coisa boa, tanta chave, você está virando tanta chave aqui, né? E eu queria, assim, mais um pouquinho, você falasse também, como se a pessoa, porque a vítima, quando ela consegue encontrar uma porta, né? Eu fiz uma live há pouco tempo com uma amiga, que ela trabalha com relacionamento abusivo, e eu falei algo para ela o seguinte, que a cela fica aberta, só que fica aquele gigante lá na porta. Aqui você não passa, né? A cela fica aberta. A pessoa, ela sabe que ela consegue sair, mas ela tem medo de sair e encontrar com aquele gigante na porta. Então, mas quando a pessoa consegue driblar esse gigante, né, do medo e sai. Quando ela consegue driblar esse gigante e sai, como que ela o que fazer? Como ela lidar com essa pessoa? Porque essa pessoa vai perseguir. Essa pessoa vai tentar convencê-la de que, como você disse aí, de que sem ela ele não vai viver. E isso, gente, a Sinara falou no início da live, eu repito, tem mulher narcisista também e homem narcisista. Isso. A gente está falando aqui por causa da maioria das mulheres, mas sim, isso aí é comportamento humano, né? De pessoas que se sujeitam a esse comportamento. Então, eu vi até há pouco tempo um vídeo seu maravilhoso, que foi onde eu te conheci, que você ensinava como a pessoa lidar com as atitudes, quais são as atitudes que a pessoa faz, que vai, ao mesmo tempo, incomodar e mostrar também para esse narcisista que, ó, perdeu o Playboy. Né? Não tem jeito. Eu estou me libertando, eu estou conseguindo, eu estou vencendo, porque fácil não é, né, Sinara? Porque não. Você sai desse relacionamento achando que ama. Você acreditou no grande amor, que não existiu. No grande amor, isso. E você acredita assim, eu amo, mas, igual uma pessoa perguntou assim, e tem cura? Né? Eu acredito assim, se tiver cura, deixa ele curar sozinho. Sai fora. Deixa e afasta-te. Isso. Então, assim, como lidar com essa pessoa depois do fim de relacionamento? Como lidar com essas pessoas? Qual seria o seu comportamento? Quais seriam as suas fugas, né? As suas estratégias? O que a pessoa tem que fazer para se livrar totalmente desse ser? É assim, algo que fica até mais difícil, Cecília, é quando a pessoa ela não chegou ao conhecimento. Então, ela vai ficar mais vulnerável, né? A investida da pessoa narcisista. Sim. Agora, claro que ela pode tomar uma decisão, sim, pode conseguir sem saber, mas geralmente a pessoa ela cria mais força. Por isso que é tão importante, gente, a gente divulgar sobre esse assunto. Como é importante. A gente salva vidas verdadeiramente. Chegar ao conhecimento do que é um transtorno de personalidade. Então, ela sabe, né? Convivi com narcisista, ou até mesmo com psicopata, vamos falar assim.
tá? Ela sabe que ela não pode voltar mais. A abstinência vai ficar. A vontade de voltar vai ter sempre a vontade de voltar. Ela é como se ela tivesse um dia de cada vez. Agora, a primeira coisa que é necessário fazer, contato zero, tá? Cortar redes sociais, se tem no Instagram, Facebook, WhatsApp, se possível, troca de número de telefone, tá? Porque esse momento é o momento da cura, da desintoxicação, da libertação dela. Então, ela vai ter que fugir da droga para que ela não volte para essa droga novamente. Então, a proteção dela nesse momento é isso. Contato zero, totalmente. Em algumas situações, né? Tem situações que a pessoa é necessário fugir, sair para bem longe, porque pode ser um narcisista daquele perverso que abusava fisicamente, ameaçava de morte. Então, ele faz a pessoa criar esse medo, esse pavor para paralisar, né? Porque o medo nos paralisa. Ou a gente foge ou a gente paralisa, né? Nosso sistema de defesa faz a gente paralisar ou fugir mediante aquela situação de medo ou medo imaginário, porque a pessoa também cria um medo imaginário. Então, ela vai precisar fugir totalmente. Cortar contato com pessoas que possam levar informações dela para a pessoa narcisista ou trazer informações, que a gente chama os macacos voadores, que são usados também, macacos voadores, são usados pela pessoa narcisista. Ele tem um grupo de pessoas que atuam por ele, tá? Algumas pessoas fazem por puro prazer, porque gosta mesmo, e outras pessoas não sabem, mas estão sendo usadas e manipuladas por ele ou por ela. Então, fugir, evitar falar sobre o que está acontecendo para as pessoas, para que essa mensagem não chegue até essa pessoa narcisista, cuidar da vida dela, autoconhecimento, terapia, buscar o amor, buscar estar perto de pessoas que a amam verdadeiramente. Se você perdeu, se até brigou, perdeu aquele amigo, perdeu aquela pessoa da família, volte novamente, seja humilde, me perdoa. Eu estava passando por isso, isso e isso, foi mais forte, eu estava sendo controlada, manipulada, mas se aproxima daquelas pessoas que verdadeiramente te amam. Não sai por aí contando da vida, porque isso chega até a pessoa narcisista. Então, é um dia de cada vez, focar naquilo que gosta, que é prazeroso, alegria, um bom papo. Eu sei que tem situações e situações, né, Cecília? Tem a pessoa que sai mais ou menos, às vezes é um relacionamento curto, às vezes também já tem aquela pessoa que passou anos, que ela não tem mais reação. Aquela pessoa que está querendo morrer, já chegou numa situação que quer tirar cabo da própria vida, porque eles induzem a pessoa à morte, tá, Cecília? Sim. Eles induzem a pessoa à morte. É tanta dor que a pessoa ela quer morrer, porque ela não encontra uma luz no fim do túnel. Então ela prefere morrer porque ela não sabe mais por onde ela nem sabe por onde começar. Então ela vai precisar cuidar e ele pode sim investir. Então, mesmo que entre em contato por um outro número de telefone, identificou-se essa pessoa narcisista, não pare para falar. Se encontrou na rua, sai de perto, atravessa a rua. Se sabe, é um tempo para se cuidar, é um tempo para resgatar a autoestima, a buscar novamente a sua própria identidade. É o momento da pessoa ela se recolher a ela, se conhecer. Então, ela tem que se afastar desse abusador. Ela não pode permanecer dando atenção, porque cada vez que ele se aproxima, ela aciona aquele mesmo gatilho e aquela pessoa sente a necessidade do narcisista novamente, porque ele sabe aonde ir. Então, é um afastamento total e a cura, se cuidar,
é doloroso demais, né? Outro fato até, nessa situação que eu gostaria de falar aqui, a questão dessa pessoa, muitas vezes, ela não ser compreendida. Porque as pessoas Sim, que não conhecem sobre transtorno de personalidade julgam. Uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, ela não saiu de um relacionamento com uma pessoa comum que errou, pode ter sido traída ou pode ter sido agressiva em algum momento. Ela saiu com a mente dela distorcida. Ela saiu com uma nova realidade. Porque o narcisista, ele tira tudo. Então, ela quer apoio, mas as pessoas não apoiam, criticam. Se for uma pessoa que voltou para esse narcisista, olha, tá vendo? Você que é isso, você que é aquilo, sabe que faz. E você tá lá, essa pessoa, ela nem, na verdade, ela não tem mais controle sobre a mente. Ela tá viciada, ela tá sofrida, ela tá sem autoestima. Então, a família tem que apoiar nesse momento, né? No momento que estiver triste, vamos fazer alguma coisa. Então, o apoio da família é fundamental. Agora, aquela família também que apoia, né? Porque tem umas que é melhor até se afastar também, né? Tem algumas exato. que vai te afundar mais ainda. Então, tem que ter sabedoria nesse momento, procurar o grupo de apoio, que são essas pessoas que possam ajudar, e se afastar. Porque ele vai tentar. Se for o caso, então, que foi a vencedora, agora ela é uma vencedora, que saiu, não foi descartada por essa pessoa narcisista, ele vai querer voltar. Eles sempre voltam, porque o narcisista, ele vê as pessoas como propriedade. Eles mandam, a partir do momento que tomou você como vítima, ele se acha no direito de fazer o que ele quiser e ele voltar a hora que ele quiser e a pessoa aceitar. E quando essa pessoa sai, que ela volta, ela vai sofrer pior do que ela já sofreu. É como aquela sai um, volta sete, entendeu? Então, a pessoa vai sofrer mais ainda. Por quê? Principalmente se aquela pessoa já está se erguendo. Se ele observa, porque ele está sempre observando pelas redes sociais e através dos macacos voadores. Aquela pessoa está se erguendo, está ficando bem, ele não se contenta. Como ousa você estar bem? Seu senso de Sim. grandiosidade, de superioridade. Então ele precisa voltar, te humilhar, te jogar ao chão novamente e fazer pior. Para dar as costas e ir lá, porque ele já tem outra fazenda no bombardeio lá. Então eles ficam, né? Tem essa aqui, tem aquela outra, engana aqui, engana ali. Eles nunca estão com uma só. Eles estão sempre envolvidos com várias. Nas redes sociais, são as ex que continuam lá, as amiguinhas, porque eles sempre querem terminar o relacionamento e permanecer amiguinho, amiguinha, para controlar a vida daquela pessoa, deixar aquela pessoa presa a ele ainda, de alguma forma, né? Controlar a vida daquela pessoa e por aí vai. Eu já falei demais. E é incrível que você falou algo muito, muito interessante aí, é sobre a diferença que tem do narcisista largar a pessoa, mas o largar assim para fazer sofrer, e a diferença da pessoa decidir ir. É muita diferença. Porque se ele largar, ele vai ficar de cá observando, né? É como se você colocasse uma pessoa agonizando e fica de longe observando. Eu quero te Sim, ver morrendo, eu quero te ver agonizando, eu te deixei, né? Eu vou ver você correndo atrás de mim, né? Eu vou ver você se rastejando. É diferente. Agora, quando a pessoa decide ir, aí ele pensa o seguinte: não, eu não posso, ele não pode ser mais forte que eu. Porque quando a pessoa decide ir, é porque ela está tendo uma força maior do que a dele. exatamente, E ele exatamente. não aceita que o outro seja mais forte. Isso Não, aí não. foi tremendo que você disse. Uhum, ele não aceita. Eles estão. Porque, independente da situação, descarte, que é o termo que a gente usa, né? Enfim, eu uso porque, né, todo mundo usa esse termo descarte. Ou a vítima
deixar essa pessoa narcisista, de qualquer forma, ele um dia vai voltar. Ele vai voltar porque ele precisa continuar controlando a vida daquela pessoa. Tá? O voltar é porque vai trazer aquela pessoa para o relacionamento, colocar a pessoa em evidência para a sociedade? Não, nem sempre. Vai voltar para controlar você. E vai voltar a mudar. Eu mudei, né? Eu mudei. Sim, eu me arrependo. Dependendo da situação, quando aquela pessoa tem ali muita coisa para oferecer, ele sabe que tem muito suprimento ali. A pessoa está fortinha ainda, ele tem bastante coisa ali para tirar. Ele vai chorar. Eu te amo. Vai fazer aquela pessoa lembrar do início. Você lembra como que a gente era? Você lembra o que eu fiz de bom para você? Vai jogar na cara de forma sutil. Vai acionar os gatilhos. E aquela pessoa vai lembrar. Lembra que eu fazia isso por você? Lembra que a gente, que coisa linda. Aí vai levar aquela pessoa no lugar que já foram. Vai fazer brotar aquilo tudo de novo. Então, ele sempre volta, nem sempre, para manter o próprio relacionamento, mas para controlar e fazer a vida daquela pessoa ficar presa. Porque a pessoa, quando ela se mantém nesse ciclo abusivo, ela não desenvolve, ela não anda. Aquelas que saem, mas que permanecem amiguinhas do narcisista, elas não conseguem sair totalmente desse ciclo. Então, ela aceita o narcisista para um passeio, uma saidinha, né? E vai mantendo, e a vida dela trava, porque está amarrada essa pessoa narcisista. Então, independente dele descartar ou não, ele vai voltar. E ela tem que se blindar, ela tem que se preparar. Algumas pessoas, muita gente pergunta, mas volta quando, Sinara? Às vezes a pessoa tem a própria vontade do narcisista voltar. Sabendo de tudo o que passou na mão dessa pessoa narcisista, abstinência. Ou então, até para a própria vingança. Porque, Cecília, a maioria das pessoas, quando saem desses relacionamentos, elas saem com um ódio no coração muito grande. Uma raiva, culpa, medo, todos sentimentos e emoções ruins eles fazem essa pessoa ter e sentir. Então, às vezes, ela sente até necessidade de querer se vingar. Às vezes é uma pessoa do bem, tranquila. Olha só o que eles projetam. A sujeira que eles carregam, eles projetam dentro da pessoa para que a pessoa sinta e viva aquilo que realmente eles são. Então, essa pessoa sente uma raiva, ódio, aquela sensação, eu fui enganada, como eu fui boba, me deixei passar por tudo isso. Nós somos seres humanos que temos emoções, sentimentos. Tá? Então, a gente acredita nas pessoas. A gente acha que todo mundo vai agir da mesma forma que a gente age. Até você chegar ao conhecimento, até então, você não sabia que existia pessoas assim, totalmente indiferente ao amor, à empatia, à compaixão, a conexão, né, com Deus, tudo que Deus nos dá. Você não sabia. Como que você vai fazer numa hora dessa? Né? Agora, se cuidar, não é se fazer de vítima, porque a pessoa também, agora eu sou vítima porque o narcisista fez isso. Tá boa, gente, agora vamos erguer, vamos transformar esse mal em bênção, vamos ser uma pessoa melhor, vamos acreditar. Serviu como experiência, serviu como aprendizado, serviu para que você possa evoluir. Né? Porque talvez se você passar, vou falar por mim. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, Cecília, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu nunca mais, eu não gostaria de voltar àquele momento, mas eu não me arrependo. Porque se eu não tivesse passado, eu não sei como é que seria a minha vida hoje. Não sei. O que eu penso, a minha realidade, o meu autoconhecimento que eu fiz, o autoconhecimento, o me conhecer, o amor próprio, me valorizar, não ser egoísta. Então, tudo mudou. A minha valorização, a importância, a joia que eu sou, que eu não me valorizava, eu era um anel de lata, hoje eu sou diamante.
entendeu? Opa, Eu sou diamante, para Deus eu sou diamante, nós somos joias raras, com certeza, entendeu? com certeza. Então, é a valorização, né? A gente, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então a gente se valorizar sempre, e buscar melhoria cada vez mais. E saber que aquilo ali não foi em vão. Porque quando a gente, depois que passa por tudo isso, Cecília, é como se a gente tivesse nascido de novo. A gente não é mais a mesma pessoa. Claro, se você deixar se afundar, você vai entrar naquilo que o narcisista ele quis que você chegasse. Agora, quando você se ergue, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ser melhor. Isso aí pode ter certeza, mas quando você busca a ser melhor, quando passa Sim. essas dores, angústias, raiva, né, sede de vingança, todo esse mal que toda pessoa passa depois disso tudo, ela vai se tornar uma pessoa melhor. É como se ela fosse moldada, tá? Ela fosse moldada, passada ali sabe, transformada. E ela começa a ter uma percepção do mundo, das pessoas. E uma coisa muito mais importante, a gente se aproxima muito mais de Deus, tá? Se É, aproxima sim. é a parte boa, né, Sinara? É a parte boa. Você jogou a parte ruim fora e pegou aquilo ali que Deus transformou em bênção na sua vida, porque tudo que você fala com propriedade, com vivência, com experiência. Você fala daquilo que você viveu. Antes de você Uhum. ter esse conhecimento que você tem, primeiro você passou pela experiência de Uhum. conviver com a pessoa dessa forma, para depois você querer ajudar outras, né? Eu, Sim, é eu, eu li a gratificante. isso. A própria Bíblia fala que Deus nos consola naquilo que nós precisamos ser consolados para que nós possamos consolar outras pessoas, né? Então Deus nos consola, Deus nos ensina, e eu acredito que nada é em vão, nada é em vão. Você passou, Uhum. você é uma vencedora e hoje você relata isso com uma propriedade incrível, com a linguagem maravilhosa, porque eu gosto de pessoas que falam na lata, né, na tampa, né, da forma como todo mundo Para todo entende mundo mesmo. entender, né? A forma que todo mundo entende. Eu amo isso aí, eu sou dessa forma também, porque eu acredito assim que as pessoas precisam ouvir, a gente falando olho no olho, a nossa linguagem, a linguagem real, falar com as pessoas, você tá marcando toque na sua vida, dá um jeito, Uhum. né? E é isso que você falou, né? Que para de ser vítima, você não é vítima mais, você era vítima quando estava com o narcisista. Agora você não é Uhum. vítima mais, você se libertou. Você Isso está mais aí. forte que ele, você não é vítima mais, né? Então, assim, é fácil? Não é, não é fácil, porque você sai de um relacionamento assim, você sai rastejando, você sai machucada, você sai Sai com medo, a alma, não é a alma sangrando. a alma sangrando, e nem todo mundo vai entender, como você disse Não. também, nem todo mundo vai entender. Eu falo porque várias situações da sua vida, nem você tem que sair sozinho, você sai sozinho com Uhum. Deus. Você Isso faz aí. um compromisso com Deus e é Deus que segura sua mão, te levanta e fala: vamos embora, que só tá nós dois aqui agora. Mas quando você consegue dar o primeiro passo, o segundo passo, e não ser um Pedro da vida que no meio do caminho afunda, você consegue fazer coisas incríveis através Sim. daquilo que você viveu, da situação que você viveu. Eu falo muito isso, Sinara, porque nós temos que aproveitar os momentos e fazer, Deus, o que o Senhor quer transformar na minha vida? Por que eu passei por isso? Aonde o Senhor quer me fortalecer? Aonde o Senhor quer me fazer crescer? Porque você cresceu nisso aí, Sinara. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Hoje a Sinara tem aí o canal no YouTube riquíssimo, porque foi lá que eu achei ela, foi lá que eu encontrei ela. O primeiro vídeo que eu vi seu, eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, porque a linguagem, a forma de você falar, o jeito de você falar, assim, é algo muito profundo. Muita gente aqui comentando, dizendo que da onde você veio ensinar, da onde você veio, né? Porque as pessoas estão assim encantadas. É bom isso, é bom porque é sinal de que Eu você vim pode do olhar para Deus. propósito de Deus.
Não é? No propósito de Deus. Não Eu imaginamos que vim a no nossa conversa, propósito de Deus. não imaginamos que a nossa conversa ia ter essa proporção. A gente fez até um scriptzinho que jogou para lá, que a gente não tá nem aí para aquele script, porque a É gente tá. verdade. Porque eu sempre falo, quando eu convido as pessoas, eu falo assim, ó, a gente pode até fazer um roteiro, não vai dar certo. Não. Porque quando o Espírito Santo dirige, é ele que dirige e pronto, né? Verdade. E as palavras que você falou são palavras maravilhosas, são ensinamentos, assim, que eu peguei, anotei tudo aqui, porque são coisas que eu estou aprendendo, as pessoas estão aprendendo. Gente, o canal da Sinara, eu vou deixar, na hora que eu salvar a live, vou deixar para vocês seguirem. O perfil da Sinara, já começa a seguir o perfil dela, porque tem coisas muito tremendas lá no perfil do Instagram. E, Sinara, eu vou falar com você uma coisa. Foi além do que eu pensei, além do que eu esperava. Com certeza, essa live, eu vou te convidar mais vezes, porque tá muito pouco pra gente, tá? O assunto é vasto, né? Na verdade, o assunto é vasto. Tá muito pouco Não, pra gente. Mas não que eu assim, posso. pode falar. Não, eu só ia tocar aqui no assunto que a gente falou sobre. Eu falei sobre propósito, né? Agora é o meu propósito de vida, né? Eu me encontrei naquilo que eu tenho que fazer aqui enquanto eu tiver vida, né? Porque até então eu não sabia, por isso que eu falo, a gente tem que pegar o mal, o limãozinho, espremer e fazer uma limonada, né? Sim. Então eu vivia por viver, assim, né? Aquela coisa, trabalho, filhos, né? A vida deixa a vida me levar. Hoje não. Eu sei por que eu estou aqui, entendeu? Eu tive que passar da mesma forma que um dia eu estive no lugar das outras pessoas, onde até algo muito bacana a forma que quando eu descobri, né? Enfim, não vou contar que quem sabe um dia que eu até que foi quando Deus me revelou sobre esse transtorno de personalidade. Então, eu estive nesse lugar também, onde as pessoas estão buscando informação. Eu falo assim, eu devorava vídeos. Era um Sim. desespero, né? Aquela necessidade de acreditar. Não, isso é uma fantasia. Cecília, isso é surreal. Só quem passa é quem sabe, tá? Só quem passa é quem sabe. Se você nunca passou, você vai ler, você vai assistir vídeo, mas você ainda não vai saber o que é isso, de tão forte que é, entendeu? Então eu estive nesse lugar também, querendo aprender. E no dia que Deus me revelou, Deus falou assim para mim: abra sua boca e fala. Você precisa falar aquilo que você já sabe. Tá? Eu sozinha. Ele me mostrou, ele falou. É por isso que eu continuei o trabalho. Tá? Eu sei que, independente de qualquer coisa, eu tô falando de religião aqui, tá, gente? Porque, né? Eu tô falando de Deus. Deus, você não está falando de religião, você está dando seu testemunho. Isso é Entendeu? importante. Então, vamos falar, vamos divulgar, porque eu não tenho que guardar isso para mim. Sempre cria aquele clima, né? Criou aquele clima. Olha, você pensa que não sei o que pode acontecer, mas estou aqui, estou falando. Eu vou falar, vou continuar até a hora que Deus me permitir. A hora que Deus falar assim, ó, chega, Sinara, não fala mais não. Tá? Agora, e por que eu continuo, Cecília? Todos os dias eu recebo alguma mensagem de alguém, no mínimo uma, dizendo assim: você salvou a minha vida. Deus te abençoe. Entendeu? Então, é uma gratificação muito grande em você saber que aquilo que você está fazendo não é em vão. Você está ajudando as pessoas porque só quem passa vai entender a linguagem aqui do que eu estou falando. Quem Verdade. não não está passando vai falar: ah, que bobeira. Ah, não sei o quê. Agora, quem passou, está passando, sabe do que eu estou falando aqui. Então, vai entender direitinho. Então, a gente tem que levar mesmo, tem que falar, né? Tem que falar sobre o assunto. Eu falo mesmo da forma mais básica possível, para que todo mundo. É o como que é, como funciona.
e para a pessoa entender exatamente como que é o comportamento, né, no dia a dia para se livrar, porque não tem como a gente mudar uma pessoa narcisista, ela não quer mudança. Tá? A gente, independente de ter um transtorno de personalidade ou não, a gente não consegue mudar ninguém. A gente Sim, só pode mudar a nós mesmos. Então, se a outra não muda, muda você. A gente não está aqui para sofrer, não, para passar sofrimento, ser humilhada, ser pisada, ser arrastada na lama. Não, a gente não está aqui para isso, não. É. Mas cada um tem o seu momento para descobrir tudo isso. Né, Cecília? verdade. E se cada um tem o seu momento para descobrir tudo isso e tem a sua oportunidade para ouvir e descobrir tudo isso, né? Uhum, Né, isso aí. Por isso Sinara? a gente tem que Eu, divulgar. não é? Eu acredito que essa live hoje falou muito, teve gente aí que fez descobertas incríveis, né? Eu falo, está namorando, gente está num namoro, presta atenção, observa as atitudes, observa o comportamento, está em tempo ainda, né? Está em tempo. Às vezes você está começando só o vício da droga, pegou a primeira, pegou a segunda, não pega mais não, né? Uhum, Para você não ficar dependente. E a pessoa dependente é mais difícil de sair. Então, observa, porque Deus está dando sinais, Deus está trazendo conhecimentos, Deus está trazendo pessoas para ou alerta, né? Nós não conhecemos as pessoas que estão aqui pessoalmente, a gente não conhece a vida de ninguém. Então, se a gente falou alguma coisa que tocou no seu coração, observa, presta atenção. Será que eu estou vivendo um namoro saudável? Será que eu estou sendo saudável no meu namoro, né? Será que eu não estou com indícios de narcisismo também, né? Porque nós temos que nos colocar e saber as nossas atitudes, o nosso comportamento, porque eu me sim, coloco assim também, né? Eu penso, meu Deus, será que isso é indício? Poxa, já vamos rejeitar isso. E, Sinara, eu vou falar com você uma coisa, você é um instrumento. Então, assim, por mais que amém. você seja assim, é, formada, informada no assunto, você sempre vai ser um instrumento, né? Então Deus vai sempre te lembrar, conta a tua história. Você é meu instrumento, conta a tua história. Deus vai sempre te lembrar porque ele vai falar com você, foi eu que fiz você desse jeito. Então, primeiro conta a tua história. Né? Eu estou falando porque não é religião, você é um instrumento, não tem jeito, não escapa, né? É por causa dele que você está assim hoje, pelas coisas que ele colocou, e Deus não te deixou na mão. Você saiu e saiu vitoriosa, ao ponto de contar a tua vitória para todo mundo, para mostrar para as pessoas o quê? Tem jeito, tem Sim, jeito. foi o que eu falei, olha, por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, porque a gente se vê numa situação que a gente acha que nunca vai sair. Gente, mas se a gente buscar segurar todas as ferramentas que, né, e alguém que seja uma pessoa terapeuta, que seja Sim, a força de vontade, segure, porque hoje eu vou te dizer, não troco o meu momento agora, não troco. nada. Não volta Eu atrás de nasci, jeito nenhum. não, eu nasci de novo. Eu entendi o que é Glória o a Deus. amor, eu entendi que eu não sabia muito bem o que era amar. Eu aprendi muita coisa, né? A respeitar também as pessoas, o julgamento, né? Tantas coisas também que eu aprendi, não foi só. Isso serviu para tudo na minha vida. Claro que ainda estou sendo moldada, né, gente? A gente Sim, erra. sim, Né? Às vezes, sim. quando eu dou minhas falhas aí, eu falei, eu fascinara, mas eu erro pra caramba. Todos, Tô, né? Todos. eu tô sempre errando. Mas muita coisa mudou dentro de mim. Por mais que eu, que eu erre, mas assim, muita coisa mudou dentro de mim. Então, se isso aconteceu comigo, por que que não vai acontecer com qualquer pessoa que está nos assistindo? Né? Verdade, Será que não verdade. pode? Qual a diferença? Não, nenhuma. É criar esperança mesmo, criar motivação, ação, né? Porque eu costumo falar com as pessoas nesse momento, é muito importante a fé. A nossa fé é a nossa ação. Né? Não adianta sentar e pensar em algo, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Consegue. Coloque em prática para você ver se você não consegue chegar lá. Essa é a fé. É a nossa fé, determinação, isso está tudo junto. Basta a gente Sim.
começar a trilhar aquele caminho para chegar onde a gente realmente almeja chegar, né? Então, Verdade. é muito importante aí colocar a fé em ação. E eu queria falar só mais uma coisinha aqui rapidinho, Sim, sim. para as pessoas, aí só uma breve colocação, identificar, olha, se vocês estão em um relacionamento, tá, gente? A gente não pode aqui definir, sair por aí chamando todo mundo de narcisista. Não é assim, Sim, tá? sim, Tem todo o sim. conjunto, tem todo um grupo de características, repetições, né? Mas, como eu falei, é sempre um ciclo. Agora, observe se você está em um relacionamento onde você pisa em ovos o tempo todo. Sabe aquela sensação que para que eu faça isso, eu vou pensar 2, 3, 4 vezes. Aquela sensação que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não bate, são as bandeiras vermelhas, são os sinais que a gente recebe. Eu recebi muitos e eu não dei ouvido. Eu não dei atenção aos sinais que eu recebi. Tá? Aquela coisa que tem até mesmo a energia, vamos falar assim, aquela energia negativa, aquela sensação que você está sendo drenada, que você tá sendo consumida. Você era alegre, você não é mais. Você trabalhava, hoje você não trabalha mais, ou mesmo que trabalhe, mas você está ali consumindo tudo para aquela, né, aquele narcisista, se for aquele que está ali para sugar as finanças da pessoa, né? Então observe essa sensação que você não é mais a mesma pessoa. Você não pode falar com quem você quer falar. Você não pode ir aonde você costumava ir. Você já percebeu que você não tem mais a família por perto, amigos por perto, aonde você já criou raiva de alguém que você gostava, porque houve uma manipulação ali para que isso acontecesse. Você não pode mais vestir aquela roupinha que você gostava de vestir. Você é xingada, você é humilhada, você sabe que você está sendo traída ou você já viu algum indício. Você não tem poder de voz. Você é uma pessoa que não tem direito à fala dentro desse relacionamento. Você é uma pessoa que não tem direito de escolha. Você tem que viver a vida ao padrão daquela pessoa que você está se relacionando. E muitas outras coisas, né? Porque senão a gente fica aqui falando. Sim. Então, fique alerta. Procure informação que você pode estar convivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade. E quem convive, se for uma pessoa assim, saiba que é daí para pior. Porque melhorar, você não vai melhorar nunca. É como se você vivesse preso em um cativeiro, numa prisão onde ele é o carcereiro. E você é controlada, manipulada. Você não tem vida. Você sente que não tem vida. Se você apanha, se você é xingada, se você é acusada de coisas que você sabe que você não faz, mas você é o tempo todo, de tempo em tempo, você está sendo acusada. E várias outras coisas. Mas, enfim, Eita. vigiar, né? Procurar informação para você não se enganar, né? A gente tem que frisar isso, muito cuidado, né? Porque Sim, não misturar aí, às vezes, até algum outro tipo de, sim. de transtorno, ou a própria perversidade, se a pessoa ela é má mesmo, né? Então, são várias situações. Mas eu te digo, Cecília, quem está convivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade, quando ela chega ao conhecimento, tudo é revelado. A pessoa ela se identifica. Tá? Ela vai tentar buscar algo que não seja, porque ela não quer que aquilo seja verdade. Né? Então também há moderação. Né? O narcisista, que ele vai usar mais o psicológico, ele não vai agredir, mas ele. Então, mas se tiver a patologia, independente do grau, ele vai fazer mal de qualquer jeito. Tá bom? Sim. Sinara, Pronto, falei. muito obrigada Eu que mesmo. Muito agradeço. obrigada pela sua presença, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua tamanha sabedoria. Porque, como disse Salomão só pediu a Deus sabedoria e Deus deu tudo para ele. Porque ele soube Verdade. pedir.
Então, assim, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. E foi, assim, de uma profundidade, uma riqueza que você nem imagina. Eu estou cheia de anotação aqui, né? Porque a Amém. gente está aprendendo. E eu É, agradeço de verdade. coração mesmo. Eu não estou dizendo assim, tchau, Sinara, porque eu vou marcar outras vezes para você vir comigo novamente. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer de volta, né? Mas, assim, por enquanto, eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar essa live, porque senão ela cai e eu não consigo salvar. É, Mas já que Deus passou te bastante, abençoe. né? Já, graças a Deus, você ficou bastante Pô, comigo, fluiu. né? E muito obrigada mesmo. Gente, sigam a Sinara, vão lá no perfil dela do Instagram, Sinara França. Tá Sinara França, tá, né? Sinara, arroba Sinara, eu mudei, não tem tanto tempo. Sim, Arroba Sinara, underline, terapeuta cognitiva. sim. Eu E não, eu vou né, marcar, não, não, eu vou deixa, pode marcar falar. você também para facilitar. E tem o YouTube, né? Que é Sinara França também, né? Mas tem um Não, é outro nome Sabendo também. Viver. O nome do canal é Sabendo Viver. Sabendo Viver. Mas quando eu acho que É. bate no YouTube Sinara França, já aparece seu canal, já aparece o vídeo seu lá. Ah, eu Gente, não, não é, sei, não sei. mas já fica reforçado aí o canal dela, Sabendo Viver, Sinara França. Gente, o canal dela é riquíssimo. Vão lá e se inscrevam no canal dela para receber mais conteúdo, porque os conteúdos dela lá não saem do canal, não, porque eu fiquei lá rodando, 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 e sempre tem um vídeo novo lá, né, Sinara? E eu agradeço É, de tô coração, sempre muito postando. obrigada mesmo. Tá sempre postando. Obrigada mesmo de coração, tá? Ah, Deus eu abençoe que você. agradeço. Fiquei muito feliz também pelo convite e assim, só a gente poder divulgar, levar o conhecimento, a realidade para que as pessoas cheguem ao conhecimento, Sim, agradecer, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia, antigamente nós não tínhamos nada disso. Quantas pessoas sofreram, morreram e não ficaram sabendo sobre esse transtorno? verdade. Então a gente tem que agradecer muito porque a gente tem essa oportunidade hoje de também ter a tecnologia para, né, a internet aí, as redes Sim, sociais também, que a gente pode aproveitar também muito, porque serve também para muita coisa boa, né? A gente pode usar para muita coisa boa. Então eu fico muito feliz, grata pelo convite por poder trazer, compartilhar um pouco dessa informação e poder ajudar as pessoas, tá bom, Cecília? obrigada, Sinara. Deus abençoe. Gente, Amém. obrigada por terem participado. Deus abençoe vocês. E, ó, beijo na alma de vocês. Obrigada, Sinara. Deus abençoe. Muito Amém. obrigada mesmo, mais uma vez. Tá bom? Beijo, gente. Vocês. Tchau. Vamos encerrar, gente. A Sinara foi. Linda, linda a live. E eu vou encerrar aqui e vou voltar para dar uma palavrinha com vocês, tá? Vou encerrar essa live aqui para a gente conseguir salvar, porque essa live aqui não podemos deixar de salvar, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, que eu quero dar uma palavrinha com vocês. Vocês voltam junto comigo.